Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre intimidade com Deus. Afinal de contas, o que é intimidade com Deus? Como que a gente pode criar essa intimidade? Para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia. E hoje eu vou falar especificamente sobre 3 ações que nós podemos fazer que vão nos levar a ficar mais íntimos de Deus. E se você gosta desse tipo de assunto, eu te peço que dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Eu gostaria muito que você imaginasse a seguinte situação. Imagine que você tem um filho, que o seu filho acorda e não fala com você, que ele almoça e em nenhum momento te agradece por você ter abençoado ele para poder ter aquela comida, que ele vai conversar com os amiguinhos dele, fala um monte de coisa que desagrada você, que em nenhum momento ele procura estar perto de você. Porém, quando tudo começa a dar errado, aí ele te culpa. Ah, a culpa é sua por isso, 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 isso. Chega ainda cheio de argumentos, né? Te culpando por as coisas darem errado na vida dele. Nós fazemos isso com Deus. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Quando a gente fala de intimidade com Deus, a gente fala de relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, a gente para poder pensar o relacionamento que nós temos que ter com Deus é um relacionamento de pai com o filho. Por quê? Porque em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito da seguinte forma: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. Ou seja, todos nós que recebemos Jesus, nós ganhamos o poder de sermos chamados filhos de Deus. Então o relacionamento que nós temos que ter com Deus é um relacionamento de pai e filho. Um relacionamento bom, um relacionamento de convivência. Aí o que acontece? Se a gente acorda, não ora, a gente não agradece a Deus pelo trabalho, não agradece pela comida, não agradece pela família, se a gente não vigia na hora que a gente está conversando, não procura viver uma vida onde agrada a Ele, aí na hora que a gente começa a dar alguma coisa errada na nossa vida, a gente logo quer culpar a Deus, logo diz que aquilo foi a vontade dele, quando na realidade, a partir do momento que a gente busca a presença de Deus para a nossa vida, a partir do momento que a gente procura ter uma convivência com Deus, algumas dessas coisas ruins, primeiro a gente vai ser livrado delas, porque Ele vai nos livrar. E outras, quando a gente for passar por alguma dificuldade, alguma provação, Ele vai estar ali do nosso lado. E com Deus do nosso lado, né, tudo é mais fácil. Né? Por mais que seja difícil, você saber que seu pai está ali perto de você, é bem melhor. Né? Que nem quando a gente é criancinha, que a gente está doente, meu filho mesmo, quando está doentinho, ele quer que o pai fique perto, quer que eu fique perto. Ele já tomou o remédio, não vai melhorar agora, vai demorar um tempinho ainda para poder ter a ação do remédio. Mas ele quer o papai ou a mamãe perto dele. Então é assim que nós somos com Deus. A partir do momento que a gente sente a presença dele com a gente, aí tudo é mais fácil. A gente suporta muito mais coisas sabendo que Deus está do nosso lado. E como que a gente faz para criar essa intimidade com Deus? 3 ações que eu vou passar para você são coisas que provavelmente você já sabe. Porém, a gente muitas vezes não pratica, não usa. Já que nós sabemos, não, por que a gente não faz? Exatamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo. Uma delas é a mais óbvia, a oração. A oração. Nós precisamos estar em constante oração. Precisamos acordar, agradecer a Deus pelo nosso dia, pela nossa vida, pedir a proteção dele, porque a gente não sabe como vai ser o nosso dia. Então a gente precisa estar falando com Deus logo na primeira hora ao acordar. Porque quando a gente faz isso, a gente está dizendo para Ele que a gente é dependente dEle, que a gente precisa dEle. E é isso que Deus quer para criar intimidade conosco. E durante todo o nosso dia lembrarmos dEle, pensarmos dEle, louvar a Ele em tudo que a gente faz. Ao invés de a gente reclamar por ter aquela louça para lavar, agradecer a Ele porque tem aquela louça para lavar, porque teve comida. Ao invés de reclamar pela casa bagunçada, agradecer porque teve uma bagunça para a gente arrumar, porque a gente tem uma família. Ao invés de reclamar pelo trabalho, vamos agradecer porque muita gente está desempregada. Então que a gente possa estar com o nosso pensamento constantemente ligado
em Deus 24 horas por dia, em todos os momentos que nós possamos voltar o nosso pensamento com Ele em oração, tanto naquela oração de você fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e ora, quanto na oração que a gente fica durante o dia, durante todos os momentos da nossa vida. Quando a gente vê alguma situação, alguma coisa, a gente logo já pensa, Deus tem misericórdia. Isso também é uma oração. Ou se vê diante de uma situação, você não sabe direito como resolver, você vira, Senhor, me ajuda nisso. Isso também é oração. Então, que nós possamos estar em constante oração. Outro passo que é muito importante para uma vida cristã, onde a gente procura ter intimidade com Deus, é ler a Bíblia. A gente lendo a Bíblia, a gente cria mais vínculo com Deus, porque o assunto central da Bíblia é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é tudo que é espiritual, tudo que é bom da parte de Deus. A Bíblia tem muita coisa para nos ensinar. Deus, Ele quer falar conosco através da sua palavra, quer nos ensinar como que a gente faz para poder viver melhor, como que a gente faz para poder ter sabedoria, para que a gente possa se prevenir de certos problemas, né? A palavra de Deus, ela ensina diversas coisas para diversas áreas das nossas vidas. E se a gente não pegar ela, não tiver aquele compromisso de pegar, de ler, de procurar entender, a gente não vai aprender, né? Deus, ele tem muitas revelações, tem muitas profecias para nossas vidas através da Bíblia. E muitas vezes as pessoas vão de igreja em igreja, atrás de profeta, atrás de profecia, que nós possamos ir para a igreja para louvar a Deus. Profecia, Deus, ele vai falar com a gente na hora que Ele quiser falar, em qualquer lugar, e principalmente através da Bíblia. Ele fala muito comigo, e se você procurar, estar sempre lendo, vai falar com você também. E outra ação que pode nos levar a ter mais intimidade com Deus é o jejum. Por quê? Quando a gente jejua pela nossa vida espiritual, jejua para estar mais próximo de Deus, nós estamos abrindo mão de algo que carnalmente é extremamente importante para a nossa vida, que é o alimento. Nós estamos abrindo mão de momento no celular, na televisão, para poder estar com Deus. Porque quando a gente jejua, não é simplesmente ficar sem comer. Ficar sem comer é passar fome, né? É a gente abrir mão, além de parar, de se alimentar por algumas horas, né? O tempo que a gente puder, que a gente aguentar. A gente não ficar em redes sociais, a gente não ficar vendo televisão, a gente ficar naquele tempo ligado com Deus. Ou seja, a gente abre mão de várias coisas mundanas, de várias coisas carnais, de várias coisas normais, né, para a vida do ser humano, para poder passar aquele tempo de intimidade com Deus. Ou seja, o caminho, né, é sempre o mesmo: oração, jejum, leitura da Bíblia. Se a gente procurar entender e aplicar esses conceitos na nossa vida, a gente vai ver que muita coisa vai mudar. Por quê? Porque se a gente parar para observar a palavra, a gente vai ver que a Ana, ela conseguiu o filho dela através de oração, Deus abençoou ela através de uma oração. A gente vai ver que a Esté foi livrada através de jejum. A gente vai ver que Daniel era jejum e oração que livrava ele de muitas coisas. Então a gente vai começar a aprender e entender que são essas coisas que Deus quer de nós, que a gente procure caminhos para criar mais intimidade com Ele, para que Ele esteja sempre conosco. E a gente sinta, né? Ele está conosco, mas às vezes a gente que se distancia, né? Para que a gente sinta sempre a presença dEle em nossas vidas. Amém? É isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Peça a Deus que abençoe a sua vida e que abençoe seu dia. Tchau, tchau.